Salve concurseiro, tudo bem? Sou o professor Eduardo, professor de matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geometria, casos de semelhança nos triângulos e relações métricas no triângulo retângulo. Então temos aqui três casos que eu vou estar apresentando para vocês de semelhança. O primeiro caso, o caso AA, que é o caso ângulo-ângulo. Temos aqui um triângulo ABC, um triângulo A', B', C'. Como que funciona esse caso AA? É muito simples. Para um triângulo ser semelhante a um outro triângulo, muita gente pensa que precisa ter os três ângulos. Você tem que verificar que os três ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Mas não é necessário. Basta que você verifique dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma medida. Por exemplo, vou chamar aqui o ângulo A de alfa, o ângulo B de beta. Nesse triângulo A', B', C', se o ângulo A também vale alfa e o ângulo B' também vale beta, matou, já acabou. A gente já consegue garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque se a soma dos ângulos internos tem que dar 180, eu já tenho alfa e beta. Para chegar no 180, vai ter um valor restante aqui para chegar nesse 180. Nesse outro triângulo, eu também já tenho alfa e beta. Para chegar no 180, é o mesmo valor que está faltando para ambos os triângulos. Portanto, já garantimos a nossa semelhança aqui. Aí nós representamos da seguinte maneira. O ângulo A é semelhante ao ângulo A', assim como o ângulo B é semelhante ao ângulo B', então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Ok? Podemos utilizar essa representação aqui mesmo, sem maiores problemas, bem tranquilo. Um outro exemplo que nós temos aqui é o seguinte. Temos aqui agora um triângulo retângulo, o triângulo ABC, que é retângulo em A, e o triângulo EDC, que é retângulo em E. Se os dois são retângulos, o ângulo E e o ângulo A são ângulos retos, valores de 90 graus. O ângulo C, ele é comum para os dois triângulos. Repare, eu estou analisando o triângulo grandão, que é o ABC, que ele tem esse ângulo C aqui, e o triângulo EDC também possui esse ângulo C. E a gente viu aqui pelo caso AA que basta dois ângulos. Então nós já temos um ângulo reto, em comum para os dois, e esse ângulo C que também é comum. Logo, E congruente ao ângulo A, C é comum, portanto aqui o nosso triângulo EDC é semelhante ao triângulo ABC. Uma observaçãozinha aqui. Todos os triângulos retângulos e isósceles são semelhantes, pois sempre todos terão seus ângulos congruentes a 90, 45 e 45. Falar, mas o que é um triângulo isósceles? Lembrando, triângulos isósceles são os triângulos que têm dois lados congruentes, dois ângulos congruentes. Portanto, isósceles ele já vai ter os dois lados congruentes. O terceiro vai ser um ângulo reto, porque a gente está falando de triângulo retângulo. Então, todo triângulo retângulo isósceles é semelhante a qualquer outro triângulo retângulo isósceles. Ok? Esse é o nosso primeiro caso de congruência. Segundo caso de congruência, o caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. Eu tenho aqui o triângulo ABC, o lado Azinho, Bzinho, Czinho, o triângulo A', B', C' e os lados A', B', C'. Sempre as letras correspondentes ao lado oposto ao vértice, ok? Então, isso aqui eu tenho vértice A, lado Azinho, vértice B, lado Bzinho, vértice C, lado Czinho. O que diz o nosso caso LLL? Se esses segmentos, o A com A', a razão de A para A' for a mesma razão de B para B', que for a mesma razão de C para C', então esses dois triângulos são semelhantes. Mas o que é essa razão? Por exemplo, vamos distribuir valores aqui. Se o meu Azinho vale 2, o meu Bzinho vale 4, o meu Czinho vale 6, vamos supor, ok? E o meu A', já que eu fiz ele um pouquinho maior aqui, vou colocar o A' como 4, o B' como 8, o C' como 12. Vamos supor que sejam esses os valores. Como que fica a nossa relação aqui? O A vale 2, o A' vale 4. O B
vale 4, o B' vale 8. O C vale 6, o C' vale 12. Agora repare o seguinte, 4 é o dobro de 2, 8 é o dobro de 4, 12 é o dobro de 6. Então, se a gente simplificar essas frações, todas elas, a gente vai chegar na razão meio. 2 sobre 4 é meio, 4 sobre 8 é meio, 6 sobre 12 é 8. É 8 não, desculpa, é meio. Então, como essa razão ela é mantida, todas pelo mesmo valor, existe uma constante de proporcionalidade, que a gente pode representar pela letra K. Como essa constante ela é mantida, então a gente garante que o nosso triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Ok? Vamos ver então agora o nosso terceiro caso de congruência. Ok? Nosso terceiro caso de semelhança, o caso LAL. O que é o LAL? Lado, ângulo, lado. Como que ele funciona? Funciona da seguinte maneira. Se eu tenho um ângulo formado por dois lados proporcionais, repetindo, esse ângulo tem que ser formado por esses lados proporcionais, ok? Temos aqui nosso triângulo ABC, o A'B', C', os lados ABC, A'B', C'. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que esse meu A seja proporcional ao meu A', a razão deles proporcional a C'. E o ângulo formado por esses dois lados, vou chamar eles aqui de alfa, tem que ser congruente. Se essas duas condições acontecer, acontece o nosso caso LAL. Então, ou seja, o nosso B tem que ser igual ao ângulo B', o ângulo alfa tem que ser congruente, tem que ter a mesma medida, e a razão de C por C' tem que ser a mesma razão de A por A'. Se essas duas condições acontecerem, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Beleza? Então temos aí nossos três casos de semelhança. Agora vamos ver um pouquinho algumas propriedades dessas semelhanças entre triângulos. Primeira propriedade, chamada de teorema fundamental da semelhança de triângulos. O que diz ela? Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina outro triângulo semelhante ao primeiro. Temos aqui o triângulo ABC. Eu vou traçar uma reta R aqui, paralela ao lado BC. Então eu tenho aqui que R é paralelo a BC. Quando eu traço essa reta, por teorema de Tales, nós temos que esse ângulo B, ele é o mesmo ângulo formado por essa reta aqui, já que essa reta é paralela, é a mesma transversal, né? Lembrando lá do teorema de Tales, para um feixe de retas paralelas. Uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. Então a gente consegue garantir que esse ângulo B é o mesmo que esse ângulo. Vou chamar aqui do ponto D, vou chamar aqui de ponto E. Assim como esse ângulo em C é o mesmo ângulo em E. Então só escrevendo aqui, a gente encontrou que o ângulo em B é congruente ao ângulo em D, assim como o ângulo em C é congruente ao ângulo em E. O ângulo A é comum para os dois triângulos, né? Tanto o triângulo ABC quanto o triângulo ADE. Mas pelo primeiro caso que a gente viu de semelhança, a gente já encontrou dois ângulos congruentes. Então está feita a nossa semelhança. Então a gente consegue concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Essa é a nossa primeira propriedade de semelhança aqui, nosso teorema fundamental da semelhança de triângulos. Só lembrar do teorema de Tales, que fica bem tranquilo para a gente poder resolver isso aqui e aplicar essa propriedade. Mais algumas propriedades que nós temos. Quando a constante de proporcionalidade entre dois triângulos for K, a razão entre as suas alturas também será K,
suas medianas também será K, seus perímetros também será K, os raios da circunferência inscritas será K e os raios da circunferência circunscritas também será K. Professor, mas o que é mediana? Mediana é o seguinte, é todo segmento de reta no triângulo que divide o lado oposto ao meio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo ABC, o que é a mediana referente ao vértice A? A mediana referente ao vértice A é um segmento que eu vou partir aqui do meu vértice, desse meu ponto A, ligar no lado oposto, de tal forma que eu divida esse lado oposto aqui ao meio. Simplesmente isso. Ah, mas é só uma mediana? Não. Eu posso ter a mediana referente ao vértice C, assim também como eu posso ter a mediana referente ao vértice B. Então, essas razões entre essas medianas também será K. Os perímetros, soma dos lados entre os dois triângulos, também será K, assim como o raio da circunferência inscrita e circunscrita. Lembrando que inscrita significa que o raio ele está interno. Deixa eu fazer um outro aqui um pouquinho mais bonitinho. Ele está interno ao nosso triângulo. Esse interno não é simplesmente fazer isso aqui, falar a circunferência ela está inscrita. Não. Essa circunferência ela tem que tocar cada um dos lados, tangenciando cada um dos lados aqui do nosso triângulo. Então, na falta de um compasso aqui, vocês imaginem que isso aqui seja uma circunferência. Então, os raios dessa circunferência, para um outro triângulo semelhante a ele, também será proporcional. Assim como para a circunferência circunscrita, que daí é a circunferência que está fora do nosso triângulo, também os raios serão proporcionais. Ok? Então, temos aqui uma outra propriedade da semelhança de triângulos. Essa aqui nos diz o seguinte: em qualquer triângulo, unindo-se através de segmentos de reta os três pontos médios de seus lados, obtemos outro triângulo semelhante ao primeiro e com perímetro igual à metade do perímetro do primeiro triângulo. Então temos aqui o triângulo ABC, liguei os pontos médios, ponto M, ponto L e ponto N, formamos aqui um novo triângulo dentro desse triângulo que é semelhante ao triângulo ABC. E pela propriedade, ele nos fala que o perímetro do triângulo ABC é o dobro do perímetro do triângulo MLN. Ou seja, se eu chamar aqui o perímetro, lembrando que perímetro a gente simboliza por 2P, o perímetro do triângulo ABC, ele é a mesma coisa que 2 vezes o perímetro do triângulo MLN. Ok? É isso que a nossa propriedade está dizendo. Lembrando que M, L, N são pontos médios dos lados A, B e C dos lados AB, AC e BC, respectivamente. Então, liguei os nossos três pontos médios, e aí o perímetro, a soma dos lados do ABC, é 2 vezes a soma dos lados desse triângulo menor. Beleza? A última propriedade que nós vamos citar aqui nessa aula é a seguinte. Temos aqui também, novamente, um triângulo ABC. Ele nos diz que, unindo os pontos médios de dois lados, obtemos um segmento paralelo ao terceiro lado e de medida igual à metade da medida do terceiro lado. Pouco parecida com as propriedades anteriores, mas diz o seguinte: eu vou unir aqui esses dois pontos médios, vou chamar aqui de D e aqui de E. Unindo esses dois pontos médios aqui, deixa eu falar aqui, ó, D e E são pontos médios de AC e AB, respectivamente, AC e AB. Já que eles são pontos médios, o que a nossa propriedade aqui nos diz é o seguinte: se aqui vale, por exemplo, x
esse pedacinho que a gente traçou aqui vale x sobre 2. Ou seja, BC é igual a 2 vezes DE. Ou, se você preferir, DE é igual a metade de BC. Ok? Então essa é a nossa última propriedade de semelhança que a gente preparou para esta aula. Falando agora um pouquinho sobre as relações métricas no triângulo retângulo, temos aqui o triângulo ABC, retângulo em A, nossa altura que eu chamei de Hzinho, e o nosso pé da altura aqui que eu marquei como vértice D. Ok? Tem um pontinho aqui, esse é o nosso ponto D. Repara que nós temos 3 triângulos nessa figura. Nós temos o triângulo ABC, que é o triângulo maior, triângulo ABC. Também podemos identificar o triângulo ADB, e também podemos identificar o triângulo ADC. São todos triângulos semelhantes entre si. Todos têm um ângulo de 90 graus, por consequência, dependendo de quem a gente estiver analisando, vai ter mais um ângulo em comum aos dois. Então a gente consegue estabelecer relações de semelhança para esses 3 triângulos. Temos aqui então 4 propriedades, 4 relações de semelhança que a gente vai estar comentando aqui. A primeira relação, eu vou pegar o triângulo ADB, que é este triângulo aqui, ó, essa metadinha aqui, esse pedacinho à esquerda, ADB semelhante ao triângulo CAB, que é o triângulo original, o triângulo grandão. Então, ADB, CAB. Aplicando a relação de semelhança aqui, o lado AB, que é esses dois aqui, está para CB, assim como BD está para BA. Ok? Então, AB, CB, BD, BA. Mas quem são esses valores? Esses valores a gente já viu que, lado oposto, tudo isso aqui vale Azinho, aqui vale Bzinho, aqui vale Czinho, e aqui eu vou chamar de M e de N. Ok? Esse pedacinho de B até D, M, de D até C, eu vou chamar de N. Substituindo os valores, nós vamos ter que AB vale C, CB vale A, BD vale M e BA vale C. Vou só arrumar essa divisão aqui. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós vamos ter C vezes C dá C ao quadrado, que é igual a A vezes M. Então essa é a nossa primeira relação, primeira propriedade aqui do triângulo retângulo. C ao quadrado é igual a A vezes M. Traduzindo isso daqui, o quadrado do cateto C é igual à sua projeção vezes a hipotenusa do quadrado grandão. Então, o quadrado do cateto C, a sua projeção, lembrando que a projeção é a sombra que ele causa. Se o cateto C ele vem até aqui o vértice C, a sua sombra é todo esse pedacinho aqui, ó, é toda essa medida M. Então, a sua projeção vezes o cateto ou a hipotenusa A. Ok? Nossa segunda relação, triângulo DAB semelhante ao triângulo ACB. DA está para AC, assim como AB está para CB. Substituindo os valores, DA vale H, assim como AC é B, igual a AB, que vale C, e CB, que vale A. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós vamos ter que BC é igual a A vezes H. Essa é a nossa segunda relação que a gente encontra nessa semelhança de triângulos aqui. Nossa terceira relação, o triângulo agora ADC semelhante ao triângulo BAC. Então, ADC, que é essa parte direita da divisão da altura aqui,
com o triângulo original, que é o triângulo grandão. AC está para BC, assim como CD está para CA. Sempre obedecendo essa ordem das letras, ok? Sempre tentem escrever isso aqui na ordem com que você não vá se confundir na hora de aplicar as relações. Então, AC, quem que é? B. BC vale A. CD vale N. E CA vale B. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos encontrar aqui BB ao quadrado é igual a A vezes N. Então, nós temos aqui B vezes B igual a vezes N, C ao quadrado igual a vezes M, BC igual a vezes H. E a nossa quarta relação aqui é triângulo ADB semelhante ao triângulo CDA. Substituindo os valores, nós vamos ter que AD está para CD, assim como DB está para DA. O nosso AD vale H, o nosso CD vale N, assim como DB vale M e o nosso DA vale H. Fazendo a multiplicação cruzada, nós encontramos que H ao quadrado é igual a M vezes N. Temos aqui, então, 4 relações do triângulo retângulo. Mas ainda falta uma, que é a nossa principal e a mais famosa dentro do triângulo retângulo. Para chegar nela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar C ao quadrado mais a nossa terceira relação, que é B ao quadrado. Ok? Mas quem que é C ao quadrado? A gente chegou que C ao quadrado é A vezes M. Mais B ao quadrado, quem que é? A vezes N. Então, C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A, já que o A está nas duas parcelas, colocá-lo em evidência, M mais N. Ok. Mas agora observe a figura. M mais N. Esse valor a gente conhece. M mais N, ele dá toda essa distância de B até C, que vale A. Então, M mais N a gente pode trocar por A. Fica A vezes A. A vezes A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, o nosso querido Teorema de Pitágoras, o nosso tio Pete. Está aí. Quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Ok? Então, agora resolvendo alguns exercícios para poder fixar essas propriedades aqui. Ok? Então, temos aqui a questão. Na figura a seguir, o quadrilátero de vértices ABCD é um trapézio de base maior medido 25 centímetros. Sua altura mede 30 centímetros e a medida de sua base menor é 125 sobre 8 centímetros. Se o triângulo de vértice AEB foi obtido prolongando os lados AD e BC do trapézio ABCD, então é correto afirmar que a medida da altura do triângulo AEB em centímetros é igual a, letra A, 50 centímetros, letra B, 60 centímetros, letra C, 80 centímetros e letra D, 90 centímetros. Vamos fazer a representação aqui deste triângulo. Ok, então fazendo aqui a representação da nossa figura, nós temos AB, para poder obedecer aqui as letras, AB, DC, aqui é o nosso trapézio ABCD, e aí prolongando os lados AB, ele diz que a gente encontrou aqui num ponto E, formando esse triângulo total aqui. Ok. Ele diz no enunciado que a sua base maior vale 25 centímetros. A altura do trapézio, cuidado para não confundir com o triângulo. Ele fala que a altura do trapézio mede 30. E a base menor vale 125 oitavos. E aí ele quer saber a altura do triângulo AEB. AEB é todo esse total aqui, ó, que ele quer descobrir, que eu vou chamar
de Hzão. Esse Hzão aqui, quem que vai ser? Vai ser a altura do triângulo menor, que eu vou chamar de Hzinho, desse triângulo EDC. É esse Hzinho aqui, mais a altura do trapézio, que nós já temos, que vale 30. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é encontrar o valor de Hzinho. Encontrado o valor de Hzinho, a gente descobre qual que é essa altura total aqui. Beleza. As propriedades que a gente viu diz o seguinte: já que os triângulos são semelhantes, né, os ângulos aqui são congruentes, esse ângulo é comum aos dois, então a gente pode fazer a seguinte relação pelas propriedades vistas. A base maior está para a base menor, assim como a altura maior está para a altura menor. E aí, simplesmente substituir os valores que a gente já tem quase todos. A base maior vale 25, base menor vale 125 oitavos, igual a altura, o Hzão, vale H mais 30, e a altura, o Hzinho, que é quem a gente quer descobrir, vale Hzinho. Ajeitando esse lado esquerdo aqui, eu sempre recomendo que ajeite isso aqui primeiro, que fica uma coisa meio feia isso. Então, para quem prefere, escreva desse jeito. Dividido por 125 oitavos, que é igual a H mais 30, dividido por H. Fazendo a multiplicação cruzada aqui do lado esquerdo, nós vamos ter 25 vezes 8, dividido por 125, que é igual a H mais 30, dividido por H. Ok? Agora, fazendo essas continhas aqui, nós vamos ter que 25 vezes 8, isso é igual a 200, dividido por 125, que é igual a H mais 30, dividido por H. Fazendo a multiplicação cruzada aqui novamente, nós vamos ter 200 vezes H, 200H, que é igual a 125H mais 125 vezes 30. Esse 125 está positivo, a gente adiciona menos 125 de ambos os lados, então vai ficar 200H menos 125H, que é igual a 125 vezes 30, que dá 3.750. 200 menos 125, 75H é igual a 3.750. Então, H é igual a 3.750 dividido por 75. Nosso H vale 50. Acabou o exercício? Não, não acabou. A gente não quer saber o Hzinho. A pergunta do exercício é a altura do triângulo AEB. A altura do triângulo AEB é o meu Hzão. Então, quem que vai ser meu Hzão? Meu Hzão é o Hzinho, que a gente encontrou, 50 mais 30. Portanto, a nossa altura do triângulo AEB é igual a 80 centímetros, a letra C do nosso gabarito aí. Ok? Terminamos aqui o nosso exercício. A nossa altura é igual a 80 centímetros. Até uma próxima. Valeu!